e graças a Deus. Irmãos, nós estamos dando início do capítulo 2 e 3 do livro do Apocalipse 2 e 3, né, que são os dois capítulos mais amados do livro do Apocalipse. Na palavra anterior, nós falamos sobre a primeira carta que foi enviada à igreja de Éfeso. E como fazemos diariamente, nós vamos recapitular só para reforçar o aprendizado. Vamos só relembrar aquilo que nós vimos da aula anterior. Primeiro, nós dizemos que o nome Éfeso significa desejado. Por quê? Porque todo mundo desejava morar, habitar em Éfeso. E no primeiro século da era cristã, era uma cidade importantíssima. Ela era a capital da província romana. Ela era a mais rica e a mais importante cidade da Ásia Menor. Nós vimos também que era uma cidade muito idólatra. Lá estava o centro do culto a uma deusa chamada Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo, né, daquela época, desse templo. E nós vemos que era uma cidade muito mística, cheia de superstição, e também um dos centros do culto imperador, porque os romanos se sentiam como Deus, queria ser adorado. E além do misticismo, além da idolatria, também estava presente o pecado, a imoralidade, porque era uma cidade portuária. E lá em Éfeso era uma cidade portuária que dava acesso às rotas comerciais, tanto pelo mar Egeu, como também pelo mar, mar Tigre, né? O outro mar Tigre, eu acho que é o mar Tigre, mar Mediterrâneo, mar Egeu e mar Mediterrâneo. Mas também havia em Éfeso uma perseguição aos cristãos. Os crentes em Éfeso eram perseguidos. E além disso, nós dissemos que Éfeso, nós falamos muito na última vez, que a fundação dessa cidade foi fundada por Paulo. Paulo não só pregou o evangelho, mas também fundou essa igreja em Éfeso, mas também ele ensinou por 3 anos. Paulo, ele foi o fundador, ele esteve nessa igreja ensinando por 3 anos, né? E a igreja de Éfeso, ela teve grandes obreiros. Muitos obreiros estiveram lá, não só Paulo, mas também a tradição diz que o próprio João foi pastor dessa igreja, e também Timóteo e Tíquico, que ficaram responsáveis por essa igreja. E nós dissemos que explicamos apenas o versículo 1, a forma como Jesus se revelou à igreja de Éfeso, como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que são os obreiros, pastores, o ministério, e também aquele que anda no meio dos 7 castiçais. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da carta escrita à igreja de Éfeso, e vamos dar continuidade a partir do versículo 2, já que na última palavra que demos, nós explicou o versículo 1. Mas desde já, eu espero que você esteja gostando dessa explicação do Apocalipse, e eu espero que o Espírito Santo esteja falando não só a mim, mas também na sua vida. Vamos ver o que Jesus disse no versículo de número 2, do capítulo 2 do livro de Apocalipse. Jesus diz assim: eu sei as tuas obras. Então, nós já dissemos, né, na palavra anterior, que esta frase ela é muito comum em todas as cartas. Eu sei as tuas obras. E isso significa dizer que Jesus é onisciente. Ele tem conhecimento pleno, perfeito, completo, absoluto de todas as coisas. Jesus conhece tudo, todas as coisas. Nada passa desapercebido por ele. Ele sabe quem somos, ele sabe o nosso nome, sabe o nosso endereço. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Conhece a nossa estrutura, os nossos temores, os nossos problemas. Enfim, Jesus conhece tudo. E ele diz à igreja de Éfeso: eu sei as tuas obras. Então ele conhece as obras de cada um de nós, meus irmãos. Tanto as boas obras, quanto as obras más. Ele conhece
não apenas as intenções, as ações, mas Ele também conhece as nossas intenções. Tem pessoas que diante de um líder, diante de um chefe, eles têm uma postura daquela pessoa que é trabalhador, que é ativo, mas quando o chefe, o líder, não está presente, aí ele se porta de uma forma diferente, de uma forma relaxada, de uma forma desdeixada. Mas diante de Jesus, não temos como enganar. Ninguém pode enganar o Senhor Jesus ou agir de forma diferente. Então, quando Jesus diz, eu sei as tuas obras, eu posso dizer que para quem pratica as boas obras, essa mensagem é confortante. Como é bom saber que Jesus conhece as nossas boas obras, quantas obras são boas. Ainda que ninguém veja, ainda que ninguém esteja percebendo, mas Jesus sabe e conhece. Agora, para quem pratica obras más, esta mensagem é uma mensagem de alerta. Ele conhece as obras de cada um de nós. Então ele conhece as obras que todos nós praticamos. Alguém pode até se esconder do papai, da mamãe, do seu pastor, mas de Cristo ninguém pode se esconder, porque ele conhece tudo. Mas ele diz à igreja de Éfeso que ele conhece não só as obras, mas também conhece o trabalho. O que significa que ele conhece o nosso serviço. E como essa carta foi endereçada a uma igreja, nos leva a entender que Jesus estava falando do trabalho no sentido espiritual, que seja a adoração, que seja a intercessão, que seja a pregação, que seja o ensino, a visita, o aconselhamento, enfim, tudo aquilo que fazemos, meus irmãos, em prol do reino de Deus aqui na terra, Ele conhece. Nós já dissemos isso aqui em uma aula que foi aplicada aqui, que quando fomos chamados para servir a Cristo, nós fomos chamados para sermos salvos. Por exemplo, eu quero me colocar no exemplo. Jesus, ele não me salvou porque estava precisando de um pregador para essa live. Jesus me salvou para que eu seja salvo, para que eu possa ser salvo. Ele me convidou para que eu possa segui-lo. Mas depois que eu segui e tomei essa decisão de seguir a Cristo, de servi-lo, então Jesus se utiliza de mim para poder fazer com que essa palavra chegue até você. É assim na obra de Deus. Há um hino da harpa cristã, o hino 93, que diz que para cada crente o mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. Na parábola dos talentos, em Mateus capítulo 25, a parábola diz que a um servo o Senhor entregou 5 talentos. A outro servo ele entregou 2 talentos. E a outro servo ele entregou apenas 1 talento. Isso nos ensina que cada um de nós tem pelo menos um talento, pelo menos um dom, uma vocação, um chamado. Nenhum servo ficou de mãos vazias, desocupada, pelo menos um talento. E o interessante é que Jesus diz que ele entregou a cada um segundo a sua capacidade. Então, eu posso dizer, Jesus, ele endereçando aquela carta à igreja de Éfeso, quando diz que conhece as obras, que conhece o trabalho, ele estava falando principalmente desse trabalho no sentido espiritual. E nós precisamos 2 coisas importantes na vida do servo de Deus. Primeiro, descobrir quais são os talentos que Jesus nos entregou. E depois de descobrirmos esse talento, nós trabalharmos, nós desenvolvermos esse talento em prol do reino de Deus, em prol da causa do Mestre. Que seja na área da intercessão, que seja na área da pregação, que seja na área do louvor, na área do ensino, seja lá qual for, mas é muito importante que nós possamos descobrir qual é a vocação, o chamado de Cristo na nossa vida e, segundo, trabalhar em prol da sua obra. Então Jesus diz à igreja de Éfeso que conhece a sua obra, que conhece o seu trabalho, mas ele diz também que conhece
a sua paciência. Em outras palavras, Jesus conhece a nossa paciência. E o sentido de paciência aí é perseverança, é de persistência, é de resistência, é de paciência em meio às tribulações, que é uma exigência para todo servo de Deus. Não adianta apenas tomar a decisão de seguir a Cristo, mas é preciso perseverar, é preciso continuar, é preciso persistir, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações. Então, o que Jesus espera de cada um de nós é que nós possamos, como a igreja de Éfeso, ser paciente em meio às lutas, em meio às tribulações, em meio às adversidades, mas sermos pacientes e continuar servindo a Cristo. Mas não só isso, ele diz ainda, ele disse: conheço as tuas obras, o seu trabalho e a tua paciência. E o que mais? Ele diz: e que não podes sofrer os maus. Na Nova Versão, Almeida atualizado, o texto diz: não podes suportar os maus. Ou seja, os crentes de Éfeso, a igreja de Éfeso não tolerava o pecado dentro da igreja. Diferente da igreja de Pérgamo, que nós vamos ver nas próximas aulas, que tolerava a doutrina de Balaão e a doutrina dos Nicolaítas. Diferente da igreja de Tiatira, que nós vamos estudar em breve, que tolerava uma mulher que se deixava de ser profetisa, que era denominada de Jezabel. E levava também muitos crentes às práticas pecaminosas. A igreja de Éfeso não tolerava pecado e nem tolerava as heresias. Essa, sem dúvida, era uma das principais virtudes da igreja de Éfeso. Então Jesus diz que conhece a paciência, que não pode sofrer os maus, porque não suportava o pecado. E Jesus explica por quê. Vamos ver o que diz o texto. Diz assim: e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E quem eram esses falsos apóstolos? Eram falsos mestres, que chegavam muitas vezes se intitulando de apóstolo para se sobressair diante dos anciãos. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que os apóstolos advertiram a igreja sobre o perigo dos falsos apóstolos, falsos mestres, dos falsos obreiros, que às vezes têm aparência até de cordeiro, mas que são lobos devoradores. Abra sua Bíblia e leia comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo de número 3, veja o que Paulo diz. Falando acerca dos falsos apóstolos, né? Como eu posso dizer, os falsos mestres. Paulo diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E é interessante nós observarmos que o apóstolo Paulo havia advertido os anciãos de Éfeso sobre esses falsos apóstolos. Isso está lá no livro dos Atos. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 29, diz assim: porque eu sei isso. O que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo assim: que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Então nós precisamos entender que é preciso tomar muito cuidado com aqueles que se intitulam, que se dizem apóstolos, como havia lá no primeiro século, falsos obreiros, falsos mestres, falsos apóstolos, que às vezes se infiltravam na igreja, ou se dizia apóstolo de Jesus Cristo, mas observe que Jesus elogia a igreja de Éfeso, porque eles detectaram, eles entenderam que eles não eram apóstolo de Cristo. Veja o que o texto diz: puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos.
Então, no original grego, significa assim, reprovastes. O que significa dizer que a igreja de Éfeso tinha um discernimento espiritual. Ela tornou-se intolerante com a heresia e com o pecado. Essa, sem dúvida, era uma das principais virtudes da igreja lá de Éfeso. Volta o texto, vamos voltar ao texto novamente. Jesus, então, começa a elogiar a igreja de Éfeso. Nós vemos no versículo 1 que Jesus se identifica, ele se apresenta como aquele que anda no meio dos 7 castiçais e que tem na sua mão direita, na sua destra, 7 estrelas. No versículo 2, ele começa a elogiar, dizendo: eu conheço a sua obra, conheço o seu trabalho, conheço a sua paciência, que você não suporta o pecado, a heresia, que você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos não são, vocês acham mentiroso, reprovou. Vamos ver o que diz o versículo 3. O que Jesus continua dizendo? E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então Jesus menciona aí mais 4 virtudes daquela igreja. Só no versículo 3 nós encontramos aí 4 virtudes. Primeira, ele diz: sofreste. E aqui está subentendida o sofrimento por amor a Cristo. Em um período onde ser cristão era uma falta contestada. Os efésios sofriam por Cristo. É bom lembrar isso, que não se tratava de um sofrimento humano comum. Não era simplesmente por causa do desemprego, por causa de uma enfermidade, uma perda de um ente querido, e sim o sofrimento por amor a Cristo, um sofrimento por amor à obra de Deus. E nós já dissemos aqui, e eu quero repetir essa informação, que todos aqueles que querem servir e seguir a Cristo devem estar prontos para enfrentar também o sofrimento. É claro que quando nós tomamos a decisão de seguir a Cristo, nós recebemos muitas bênçãos. E de imediato, a partir do momento que seguimos a Cristo, de imediato, nós somos justificados, regenerados, santificados, nós nos tornamos cidadãos do céu, templo e morada do Espírito Santo. Muitas pessoas, meus irmãos, ao seguir a Cristo, no momento da conversão, são batizados com o Espírito Santo. Então tem muitas bênçãos. A vida cristã é uma vida repleta de bênçãos e de vitória, você sabe disso. Se você está servindo a Cristo, eu tenho certeza que você sabe disso, porque você tem experiência. Você tem experiências profundas com Deus. Mas eu quero alertar aqui que a vida cristã não é só uma vida que é de calmaria, de tranquilidade. Jesus, ele não nos prometeu uma viagem tranquila. Agora, ele prometeu uma chegada segura. Aleluia. Então nós devemos estar prontos para receber as bênçãos de Deus, mas também devemos estar prontos também para suportar o sofrimento. Nós somos contra, nós não concordamos que seja colocada uma placa lá na porta de um templo dizendo assim: venha para aqui e pare de sofrer. Porque só quando nós chegarmos no céu que não haverá sofrimento de espécie alguma. Os salvos que já atravessaram a ponte, que já experimentaram a morte, e as suas almas estão lá no paraíso, já estão livres do sofrimento. E a igreja, depois do arrebatamento, nós estaremos livres do sofrimento. Lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, diz isso: não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Mas enquanto nós estivermos aqui, meus irmãos, precisamos estar cientes disso. Eu sei que tem muitas pessoas não evangélicas que estão nos ouvindo agora. Eu quero dizer que você também precisa ser crente, você também precisa ser salvo, você também precisa tomar a decisão de seguir a Cristo. Se você quiser chegar no céu, se você quiser ser salvo, você tem que fazer a sua escolha, tomar a sua decisão. Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Quando o carcereiro de Filipe perguntou a Paulo e Silas: o que farei para ser salvo? Ele diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Agora lembre-se disso, que a vida cristã é uma vida onde
nós vamos receber muitas bênçãos de Deus, mas precisamos também estar ciente que vamos experimentar sofrimentos. E por isso Jesus, ele elogia a igreja lá de Éfeso. Ele diz: e sofrestes. Esse sofrimento não é um sofrimento humano, é um sofrimento por causa da decisão, por causa da escolha de servir a Cristo. A segunda virtude, segunda característica desse texto, segunda qualidade da igreja, Jesus diz: e tens paciência. É o mesmo que dissesse assim, ter longevidade, que essa é uma das virtudes do fruto do Espírito. Você sabe, mas eu vou recapitular aqui, que os dons do Espírito são 9, mas o fruto do Espírito é um só, com 9 virtudes. Deixa eu te explicar aqui, por favor. Então, quando nós vamos estudar sobre os dons espirituais, a palavra da ciência, de sabedoria, de discernimento de espírito, fé, maravilhas de dom de curar, variedade de língua, interpretação de língua e profecias, 9 dons distintos. Mas quando Paulo se refere ao fruto do Espírito em Gálatas capítulo 5, versículo 22, ele diz no singular, ele diz: mas o fruto do Espírito é. Aí ele fala das 9 virtudes: amor, caridade, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, caridade, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, essa paciência é o mesmo que longanimidade, é uma das virtudes do Espírito. E Jesus, ele elogiou essa virtude, não só a igreja de Éfeso, não só sofreu por amor ao Evangelho, por amor à causa do Mestre, mas também ela era paciente. Jesus disse: a tua paciência. Em terceiro lugar, a terceira virtude, nesse texto, ele diz: e trabalhaste pelo meu nome, que isso é um dos maiores privilégios do cristão. É simplesmente gratificante trabalhar para Jesus, trabalhar para o Senhor. É algo inexplicável, meus irmãos. Eu já disse aqui em outras palavras que eu passei por aqui, mas eu quero repetir, que Deus não precisa de nada e nem de ninguém para existir. Ele é autoexistente. E isso ele deixou muito claro lá nos primeiros capítulos da Bíblia, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Nos primeiros versículos da Bíblia ele deixou bem claro que para criar todas as coisas, para criar o universo, para criar o sol, a lua, as estrelas, para criar o homem, todas as coisas, Deus não precisou da ajuda de ninguém. Deus não precisa da ajuda de ninguém, porque ele é autoexistente, ele subsiste por si mesmo. Mas veja que depois que Deus criou o homem, nunca mais ele trabalhou só. Ele criou Adão, colocou Adão no jardim do Éden, arar a terra, cuidar do jardim. Então chamou Noé para construir a arca, chamou Abraão para ser o pai dos hebreus, o pai de uma multidão de pessoas, chamou Moisés para libertar os filhos de Israel do Egito, chamou Bezalel e Eliabe para ser o artífice do tabernáculo, chamou juízes, reis, profetas, sacerdotes. No Novo Testamento chamou apóstolos, pastores, doutores. Que coisa gloriosa, meus irmãos. Então Deus, ele conta com cada um de nós. Paulo diz na primeira carta de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Então, quando nós estamos trabalhando em prol do reino de Deus, em prol da causa do Mestre, em prol do Evangelho, nós devemos nos sentir privilegiados. Então Cristo nos chamou para sermos salvos, e já que nós somos salvos, Ele se utiliza de cada um de nós. Deixa eu fazer aqui uma ilustração. Nesse ponto aí, eu gostaria de deixar bem claro, nós dissemos nas últimas aulas, que quando nós falamos sobre as interpretações dessas cartas, nós dissemos que há uma interpretação real,
porque são 7 igrejas reais. Inclusive, eu até falei da localização, e eu falei que é uma interpretação histórica, porque essas 7 cartas apontam por 7 períodos da igreja. Mas eu disse também que existe uma interpretação pessoal, que é uma aplicação, e nós podemos extrair isso para a nossa vida. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. Nós estudamos sobre a cidade de Éfeso, nós estudamos sobre a igreja de Éfeso, sobre os fundadores, sobre os obreiros que tiveram lá em Éfeso, mas nós estamos também extraindo lições para a nossa vida. Essas virtudes que foram elogiadas pelo próprio Senhor Jesus, lá na igreja de Éfeso, são virtudes que Cristo também deseja encontrar em cada um de nós, e é por isso que nós estamos explicando, né? E sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome. Então nós estamos explicando. Então permita-me fazer uma ilustração aqui. É como o que eu vou contar não é uma história real, é uma ilustração que eu vou fazer. É como se um grande empresário, um grande bilionário estivesse no seu veículo, no seu automóvel, passasse e visse uma criança chorando numa praça pública. E ele se comoveu em ver aquela criança chorando e parasse seu veículo e fosse lá falar com aquela criança e procurar saber o motivo que aquela criança estava chorando. E aquela criança começasse a se lamentar que não tem pai, que não tem mãe, que não tem casa, que mora na rua, que está com fome, enfim. Começasse a se lamentar, e aquele grande empresário, muito rico, ele tomasse a iniciativa de adotar aquela criança, procurasse as autoridades competentes, as autoridades constituídas, e adotasse aquela criança, e de repente aquela criança que não tinha pai, que não tinha mãe, que não tinha casa, não tinha nada, de repente aquela criança está numa casa com a família, desfrutando de conforto. É como se aquele grande empresário investisse na educação daquela criança, colocasse na escola, colocasse ele para estudar, e de repente, quando aquela criança cresceu, se tornou um administrador. E aquele grande empresário colocasse o seu filho que foi adotado para trabalhar na sua empresa. Foi mais ou menos isso que ocorreu com cada um de nós, meus irmãos. Nós estávamos destituídos de Deus, separados da sua glória, caminhando para o inferno. E é como se aquele grande veículo fosse a graça de Deus. Aquele grande empresário é o próprio Deus, o próprio Cristo que nos adotou. Foi através de Cristo que nós fomos adotados para a família de Deus. João capítulo 1, versículo 11 diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas o versículo 12 diz: mas porém todos quando receber, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então, voltando à ilustração, quando aquele empresário parou o seu carro e foi adotar aquela criança, não é que ele estava precisando do administrador para sua empresa de forma alguma, porque ele tinha outras opções, mas já que ele adotou aquela criança como filho, e já que aquela criança estudou, se formou e tornou um profissional, ele utilizou-se daquela criança, que agora é adulto, para administrar a sua empresa. É mais ou menos isso. Cristo nos comprou com teu sangue. Nós se tornamos filhos de Deus, e já que nós agora somos filhos de Deus, Ele agora se utiliza de nós para trabalharmos na sua obra, para trabalharmos na sua seara. Eu quero dizer para você que é novo convertido, que às vezes você não descobriu qual é o seu dom, o seu talento, a sua vocação, e talvez você até pense: eu não tenho talento. Eu quero te dizer que todos nós recebemos de Deus pelo menos um talento, alguma coisa que você possa fazer. Talvez você seja um ancião, talvez você já não tenha mais vigor físico para sair evangelizando, talvez você não tenha condição de fazer a obra de Deus por conta das limitações físicas, mas daí onde você está, você pode ser um intercessor, você pode estar orando, intercedendo, enfim, sempre há um trabalho para nós fazer. E Jesus, quando elogia essa virtude da igreja de Éfeso, quem conhece o seu trabalho, diz assim: e trabalhaste pelo meu nome. Então Jesus estava dizendo uma mensagem para nós.
que Ele espera que cada um de nós possamos trabalhar em prol da sua obra, em prol da sua seara. Deus espera de cada um de nós. Vamos voltar para o texto. Ele diz: sofreste, primeira virtude, tendes paciência, perseverança, longanimidade, segunda virtude. Terceira virtude, trabalhaste pelo meu nome. Quarta virtude, não te cansaste. Então, observe que eles foram perseverantes, eles não se cansaram. Então, cada crente tem a função, a atribuição na obra de Deus. Uns cantam, outros pregam, outros ensinam, outros visitam, outros intercedem. E os obreiros lá de Éfeso nos deixaram um grande ensinamento. Você lembra que eu disse aqui que todas as vezes que a Bíblia, não é só nas 7 cartas do Apocalipse, não, é de Gênesis 1 até Apocalipse 22, 21. Do primeiro versículo da Bíblia até o último, todas as vezes que é uma virtude, que a Bíblia enaltece e exalta a virtude de alguém, a mensagem para nós é: siga o exemplo. Quando a Bíblia fala dos heróis da fé, siga o exemplo de fé. Quando fala dos heróis da perseverança, seja perseverante. E todas as vezes que a Bíblia repreende, exorta, mostra a falha da Bíblia, está dizendo assim: não siga o exemplo, não pratique o que ele fez, o que ele praticou. Então, quando Jesus diz à igreja de Éfeso: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, em outras palavras, Jesus está dizendo a cada um de nós: trabalhe sem se cansar, trabalhe sem se esmorecer. E aqui, irmãos, eu não estou referindo às forças físicas. O texto não está falando de força física, porque a força física é natural, tem um cansaço. É claro, nós somos seres humanos. Quantos homens e mulheres de Deus que trabalharam muito quando era mais jovem, mas chegou a idade, já não tem tanto vigor físico, estão exaustos no sentido físico. Isso é normal, são as limitações do corpo. Leia Eclesiastes capítulo 12, que você vai perceber isso. Eclesiastes capítulo 12. E se puder, leia na Bíblia viva. Você vai entender melhor esse texto. É normal, quando vem a idade, a vista, a visão, as forças físicas já não são mais a mesma. Mas a mensagem que Jesus está dizendo para cada um de nós, não só para a igreja de Éfeso, mas também para cada um de nós hoje, é que nós possamos trabalhar sem se cansar, não deixar que venha o cansaço. Quantos obreiros, quantas pessoas que têm até saúde, que poderiam estar trabalhando para Jesus, mas por alguma razão parou na caminhada, por alguma razão deixou de trabalhar. Quantos talentos enterrados, meus irmãos, quantas pessoas que receberam dons, vocação, aptidão, mas estão enterrando o seu talento. E eu quero dizer aqui com muita convicção e com muita tranquilidade: haverá um dia uma prestação de conta. Porque é como se Jesus estivesse entregue algo para nós. É como se Deus estivesse nos entregando algum instrumento. E eu costumo dizer isso sempre no meu status: o que tu tens em tuas mãos, Moisés? Uma vara. O que é uma vara? Um pedaço de pau. Não serve para muita coisa, mas nas mãos de Moisés foi essa vara que abriu o Mar Vermelho, que fechou o Mar Vermelho. O que tu tens em tuas mãos, Sansão? Um pedaço de osso, é uma queixada fresca de jumento. Mas nas mãos de Sansão foi um instrumento para matar 1000 homens inimigos de Deus. O que tem em tuas mãos, Josué? Uma espada. Então segura aí que você vai guerrear aqui. Moisés, Arão e Ur vai ficar lá no cume do monte, mas você vai pelejar aqui contra os amalequitas e Deus vai dar vitória. Então, o que tu tens em tuas mãos, Davi? Uma funda, 5 pedrinhas, segura aí, que Deus vai fazer com que o gigante
caia e você depois vai matar com a sua espada. Enfim, então sempre tem alguma coisa que nós possamos trabalhar. E o que é que Jesus estava elogiando da igreja de Éfeso? Vamos abrir o texto. Sofreste e sofreu pela causa, pela obra do mestre. O que mais? Vocês foram pacientes, longânimos. Terceiro, o que mais? Trabalhaste pelo meu nome. E o que mais? Não te cansaste. Então, se você reconhece que recebeu da parte de Deus, você recebeu da parte de Cristo dons, vocação, talento, e por alguma razão, não sei se por alguém criticou ou se por alguém não reconhecer o seu trabalho, mas alguma coisa te deixou triste, eu quero dizer a você, peça a Deus mais uma oportunidade. Não deixe virar tempestade, mas deixe a oportunidade antes da tempestade chegar. Porque foi isso que aconteceu com o profeta Jonas. Jonas não quis ir para Nínive. Ele não quis pregar para a capital da Síria. Né? E tinha lá seus motivos. Humanamente, ele tinha seus motivos. Porque era um povo inimigo de Deus, do povo de Deus. Mas o que acontece? Ele vai para Tarso. O que acontece? Vem a tempestade, ele é lançado no mar, vem o grande peixe, e lá do fundo do mar, das entranhas do peixe, no fundo do mar, ele pediu a Deus mais uma oportunidade. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que por alguma razão você sabe dos dons, dos talentos e das vocações que Deus te deu. E por alguma razão você enterrou seu talento. Eu quero te aconselhar, desenterra, pede a Deus mais uma oportunidade para que você volte a trabalhar como os crentes de Éfeso. Trabalhaste e não te cansaste. Faça isso. Desenvolva os talentos que Deus te deu, seja lá na área do louvor, seja na área da intercessão, seja lá para tocar instrumento, seja lá do ministério da pregação, do ensino. Não sei qual foi a área, não sei aonde Deus quer lhe usar. Eu só tenho certeza de uma coisa, que Deus deseja se utilizar de cada um de nós como instrumento em suas mãos. Bem, hoje não vai dar tempo de nós concluirmos o estudo dessa carta. Eu já falei aqui em outras vezes que nós não temos pressa. O importante é que você esteja lendo, né? Lendo o livro do Apocalipse, você esteja ouvindo a explicação e que você compreenda. Esse é o nosso objetivo. Então, se Deus permitir, na próxima oportunidade nós vamos dar continuidade. Ainda temos mais 3 versículos dessa carta, 4, 5, 6 e 7. Se Deus nos der a oportunidade, na próxima vez que eu me manifestar aqui com esse ensino, né, que é sem dúvida um dos textos mais importantes dessa carta, que é exatamente a repreensão. Apesar da igreja de Éfeso ter muitas virtudes, mas houve algo em Éfeso que Jesus repreendeu, e é sobre isso que nós estaremos estudando na próxima vez que nós se manifestar aqui nesse ensino. A exortação da igreja de Éfeso para que eles voltassem ao primeiro amor, para que eles voltassem a se frutificar, para que eles voltassem a dar fruto. Então, na próxima vez nós vamos estar manifestando, falando sobre esses 3 versículos final. Meus irmãos, aquilo que eu não falei aqui nessa noite, eu não quero mais ficar me atrasando no culto, porque Deus, meus irmãos, é um Deus de hierarquia. Deus é um Deus de organização. Deus é um Deus que Ele vela para fazer o que é correto, para fazer o que é justo, para fazer o que é puro, para fazer o que é dentro da lei. Deus, Ele não é um Deus que trafega fora da lei. Irmãos, aqui já não está mais no estudo, é outra coisa, é outro comentário. Eu peguei um Uber com um rapaz esses dias e eu estava falando com ele que com Deus é pequeno gesto que a gente perde.
a oportunidade de ser aquele instrumento que Deus almeja, né? Eu estava falando com ele que lá no Jardim do Éden, Deus deu para Adão, fora do estudo, não é o estudo de Éfeso mais não, o estudo já acabou. Deus deu a oportunidade para Adão, para ele colocar o nome nos bichos, colocar nome nas plantas, colocar nome nas frutas, colocar nome na broquiara, naqueles matos que dá no chão. Tudo que existe hoje de folha, que nasceu da terra, foi Adão que nomeou. Todo bicho foi Adão que nomeou. Toda fruta que você come, toda verdura, foi Adão que nomeou. A cebolinha, a salsinha, tudo foi Adão que nomeou. Deus falou com Adão: Adão, tome essa terra em sua mão e faz ela crescer e multiplicar. Seja fecundo, seja múltiplo, multiplique, Adão. Faça isso, né? Entregou na mão de Adão e Adão ficou lá. Só que no dia que Adão pegou, o que Deus volta e fala com ele? Deus fala assim: Adão, a terra está sendo amaldiçoada por sua causa. Por sua causa. O que gerou aquilo ali? Não foi um grande tumulto assim, Adão não foi lá, prostituiu, Adão não foi lá e fumou crack, bebeu cachaça e passou a noite na rede. Não! Adão fez uma coisa mais simples no mundo, meus irmãos. Adão só mordeu. Foi só uma mordida que Adão deu. E virou isso tudo, essa consequência que pula de geração em geração, né? No livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, fala que passou por todos os homens esse ato que Adão fez. Foi coisa simples. Então, meus irmãos, é coisa simples que nós colocamos Deus para fora da nossa vida. É coisa simples. Por exemplo, os anjos de Deus entrou na cidade de Sodoma e Gomorra, né? Um anjo pegou na mão de Ló, o outro anjo pegou na mão da esposa de Ló e tirou a família de Ló de mão dada. Irmãos, a ordem do anjo era: Deus vai destruir a cidade com fogo, com sal e com enxofre. Não olhe para trás para que vocês não virem estátua de sal. Era só isso a ordem de Deus. Com a mão dada para a esposa de Ló e para Ló. A esposa de Ló, com a mão dada para o anjo, deu conta de se perder, meus irmãos. Ela olhou para trás. Quem lê as coisas assim sem visitar o contexto da história vai falar: que isso, mas que ignorância de Deus. A mulher só olhou para trás. Que mal tem de olhar para trás. Mas olha o contexto. Então nós temos um contexto na nossa vida. Nós conhecemos as leis de Deus. Nós sabemos o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer. Irmãos, para nós perdermos essa graça, para nós perdermos essa tão grande salvação, para nós perdermos esse amor divino, é um passe, um estralo de dedo. Então, não vamos olhar para A e nem para B, não. Vamos aplicar a nossa vida no trabalho, né? Se você pode, prega no seu estado, prega no WhatsApp, prega no Facebook, prega perto da sua casa, ensina, aplica a sua vida no ensino, faça uma faculdade de teologia, busca profundamente a palavra e seja uma bênção de Deus na terra, seja um portal de Deus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de você. E quando você sai dessa terra, que você possa deixar um legado, né? Um legado de coisas lindas que você se manifestou para engrandecer e glorificar o nome do Senhor. Meus irmãos, vou já fazer a oração da fé. Feche os seus olhos. Aquele que quiser entrar lá no meu status, meus irmãos, que quiser, eu vou digitar aqui.